Aqui estamos para mais uma questão. Questão 05, professor Edivaldo Ferreira. Fundação Carlos Chagas, 2017. Prova, analista judiciário da 11ª Região. Vamos lá. Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, devem ser analisadas independentemente dele, independente do texto, né? Aqui se apresenta, a frase que se apresenta em conformidade com as normas de concordância é. Então, ele agora vai trazer as alternativas, não é isso? Então, o que é que a questão quer? A alternativa correta quanto à concordância. Se ele não diz se é verbal ou nominal, eu tenho que analisar a concordância verbal e nominal. Bem, observando essa letra A, grupos indígenas, principalmente, inseridos, para concordar com grupos. Inseridos, faltou o S. No contexto do Rio Amazonas, grupos indígenas, sujeito, vem chamando. Tenho que usar o plural aqui, faltou o circunflexo, outro erro. Vem chamando a atenção de pesquisadores de distintas áreas do saber. Quem são esses pesquisadores? E aí vem, estudiosos. Esse que retoma estudiosos. Estudiosos julgam grupos indígenas. Então até aqui eu tenho que olhar. O pronome está concordando com grupos indígenas. Está correta essa concordância nominal. Julgam detentores de muitos segredos. Vamos à letra B. Adeptos ou não desse entendimento sobre a formação de um extrato neo-indígena, especialistas. Observe. Especialistas, adeptos, precisa concordar com especialistas. Ok? É isso? Adeptos, precisa concordar com especialistas. Legal? Então vamos lá. Adeptos, põe um S, ou não desse entendimento sobre a formação de um extrato neo-indígena, especialistas em etnografia, especialistas, muitos se dedicam, aqui está correto, concordando com especialistas, a interpretar os dados apresentados. Cuidado com a flexão do particípio. Concordou com dados, perfeito. Recém-publicada, concordando com pesquisa, correto. O único erro dessa alternativa, adeptos. Letra C. Certamente, locução verbal, verbo haver com a ideia de existir, singular, pode tirar o M. Tira esse M, é errado. Muitas dúvidas é o objeto direto. Não é isso? Verbo haver com a ideia de existir é impessoal, não pede sujeito, eu vou ter objeto direto e verbo não concorda com o complemento verbal. A locução verbal terá que ficar na terceira pessoa do singular. Então tira esse M. Certamente pode ter havido entre os leitores pesquisadores muitas dúvidas sobre a magnitude do citado desaparecimento de nações indígenas. Indígenas concordou com nações, não é isso? E esse que retoma indígenas. Então, indígenas viviam, está concordando com a ideia que o que representa, já que o que é o sujeito de viviam. Letra D. Fenômenos demográficos e culturais. Em qualquer época da história da humanidade, o pronome concordou com o substantivo. Ótimo. Agora, fenômenos sempre puderam produzir. Puderam. Esse verbo terá que ir para o plural. Fenômenos puderam produzir efeitos insuspeitados. Insuspeitados concordou com efeitos, correto. E muitas vezes o fizeram. Não é isso? O fizeram. Fenômenos fizeram. E esse O está correto, porque retoma produzir efeitos insuspeitados. Bem, se as anteriores estavam todas erradas, claro que essa é a resposta, mas vamos observá-la. O capítulo evidencia, sujeito capítulo, evidencia concordou com o sujeito, ótimo. O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense, vários aspectos ao sujeito
desta locução verbal. Então está correto. Deve merecer, concordou com vários aspectos. Deve merecer ainda cuidadosa reflexão. Substantivo adjetivo, concordância perfeita. Porque apesar da curiosidade que suscita, que a história suscita, então o sujeito de suscitar é história no contexto. A história suscita curiosidade. Isso aqui é o objeto direto de suscitar. Muito dela, da história, ainda permanece obscuro. Muito permanece obscuro. Perfeita concordância. Letra E é a resposta. Até a nossa próxima gravação. Um abraço, professor Edivaldo Ferreira. Dá uma curtida, dá um joinha, compartilhe com os amigos e se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Abraço, professor Edivaldo Ferreira.